Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nessa noite. Deus abençoe a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje, livro de 2 Reis, capítulo 14. No ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Jocteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeozacá, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os moabitas e o teu coração te ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, porque te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, a Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejeu contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito nos livros das crônicas de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis, porém enviaram após ele até Laquis e o mataram ali. E trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 17 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e resistiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, rei de Judá, de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar a Israel. Também esse resistiu aos termos em Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, os mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou, como resistiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar.
Segunda Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos, que mataram o rei seu pai, porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100 por todo Judá e Benjamim, e os contou 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra, e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém o homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixeis ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. E se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isto. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas, ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém os homens das tropas de Amazias despedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Oro, e feriram deles 3.000, e se saquearam grande despojo. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, ele respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: bem vejo que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração, para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel?
E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Amém? Agora começando o livro de Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldição subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia a Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama a teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele lhes disse: Levai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se embraveciando cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra que me encerrou para sempre os ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixaram a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei do Senhor, sem vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela esta mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco,
desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarse, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e de grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a aboboreira, essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolve até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que não há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Voltando para o livro de Segunda Reis, capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seus pais. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, os mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos atos de Zacarias, e o que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falou a Jeú, dizendo: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gate, subiu de Tirsa e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel.
Então Menahem feriu a Tífisa e a todos os que nele havia, como também a seus termos desde Tirsa, porém não lhe tinham aberto, e os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gate, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Então veio Pu, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata, para que este ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Síria, de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, os mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel, em Samaria, e reinou 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no passo da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos de Gileaditas, e os matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel em Samaria, e reinou 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel-Bat-Meaca e a Janoá, e Quedes, e Azor, e Gileade, e Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou à Síria. E Oséias, rei de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, os mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito nos livros das crônicas de Israel. No ano seguinte de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta da alta casa do Senhor. Ora, os mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá e Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, meus irmãos. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje e até amanhã.